um nome há, o nome de Jesus, o nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem Jesus em seu nome. Os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus, para Seu curar. nome há poder. Há poder no seu nome, Jesus, para restaurar. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, que em teu nome há poder, Jesus. Que em teu nome há cura, Jesus. Quantos creem? Levante as suas mãos nessa noite. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar,
meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração. Meu coração. Que eu preciso, Deus. Jesus, Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. E eu vou me esvaziar pro Senhor. Tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar pro Senhor. Tudo em mim ganhar. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Em seu nome, O inferno treme.
monte de pessoas lindas essa noite. Glória a Deus. Um sorriso lindo de cada um de vocês. O centro da adoração é Deus. Então não fique preocupado que louvor você vai cantar, onde você deve adorar, o que as pessoas vão falar de você. Não. Focalize-se não nisso, porque isso atrapalha, mas focalize no ponto principal, que és Deus. Porque a adoração deve partir do nosso coração. Jesus, quando fala aos seus discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 5, não precisa abrir. Ele diz o seguinte: que a boca fala do que o coração está cheio. Então nada mais é, se o coração de você essa noite está cheio de adoração, a sua boca vai proferir essas coisas essa noite, em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Versículo de número 16. Nos dias de hoje, nós temos visto leite sem lactose, nós temos visto café descafeinado, nós temos, daqui a pouco você vai encontrar pão despãozado. Não sei como, mas vai ter. Eu fui no supermercado hoje, o hambúrguer, aquela coisa gostosa que Deus criou de carne, suculento, já não é mais de carne, é de vegetal. Eu não sei como é que pode chamar hambúrguer de vegetal se não tiver carne, mas amém. Mas uma coisa eu posso te falar e ser muito franco contigo: não tem cristianismo sem Cristo, e não tem adoração, ou melhor, não tem Deus sem não tiver adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram,
E logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Amém. O texto que nós lemos fala a respeito de um homem chamado Paulo. Paulo talvez é uma das mentes mais brilhantes neotestamentárias que nós conhecemos nos dias, desde os dias passados até os dias atuais. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos principais professores das escolas rabínicas da época, e tendo Gamaliel como seu grande professor, que lhe ensinou tudo a respeito das leis judaicas, tudo a respeito dos conceitos profundos do judaísmo. E um desses conceitos que Paulo aprendeu foi que o Messias ainda não havia vindo. E tudo aquilo que estava falando e pregando a respeito de Jesus não aconteceu, era anátema. Para Paulo aquilo não acontecia. Só que aquele ensino que ele recebeu enchia o coração desse homem chamado Paulo de raiva contra os cristãos. Todo aquele ensino que Paulo recebeu encheu seu coração de uma raiva contra todos esses cristãos. Paulo, judeu de nascimento, nasceu na cidade de Tarso, mas ele era cidadão romano. Estuda 15 anos da sua vida, profundamente conhecedor das leis judaicas. E agora, inimigo número 1 dos cristãos. A igreja da época, a igreja de Jerusalém na época, ela crescia debaixo de uma graça e de um poder do Espírito Santo, de modo que incomodava, posso dizer assim, os religiosos da época. Não demora muito, a perseguição sobre a igreja vem. O primeiro mártir revelado no livro de Atos dos Apóstolos surge, Estevão, morto a pedradas, apedrejado por não negar a Cristo. E diz a palavra que Paulo, esse Paulo que nós lemos aqui no capítulo 16, ele consente na morte de Estevão. Não obstante disso, Paulo diz que é a palavra que recebe cartas para ir contra todos os cristãos, e não somente ir contra os cristãos, mas sim, pelas cartas, ter o poder de matar e prender todos os cristãos. Paulo se torna então o caçador número 1 de crentes, de cristãos daquela época. Paulo se torna o caçador de cristãos, o principal assassino de cristãos. Diz a palavra que Paulo, recebendo essas cartas, ele está a caminho de Damasco, perseguindo irmãos nossos. Só que no meio do caminho, ele tem um encontro que vai mudar a sua vida para todos sempre. No meio do caminho, diz a palavra, enquanto ele sai perseguindo cristãos, no meio do caminho, diz a palavra que ele cai, não do cavalo, porque se você ler a Bíblia, não tinha nenhum cavalo lá na história. Diz a palavra que ele cai por terra, frente a uma luz que brilha, a luz de Jesus. Uma luz brilhante, uma luz gloriosa, um resplendor, uma glória, um brilho tal, que deixa ele literalmente cego. E ele cego pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus mansamente fala, do meio daquela luz: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu tenho um plano para a tua vida, Paulo.
Eu tenho um projeto para a tua vida, Paulo. Eu tenho um destino para a tua vida, Paulo. Aquele homem culto, poliglota, grande em conhecimento e pequeno em estatura. Agora, aquele que podia todas as coisas, ele literalmente ele se torna dependente das pessoas, porque ele está cego. Alguém pega ele pela mão e leva ele até uma casa na rua direita. E lá nessa casa, na rua direita, ele fica lá por 3 dias, sem comer nada, sem beber nada, aguardando uma voz. Paralelo a isso, Deus vai e visita um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, levanta-te, e vai até a casa que está na rua direita. Lá tu vai encontrar um homem chamado Paulo. Eu quero que tu vá lá e ore por esse homem. Sabe qual foi a resposta de Ananias frente a esse convite, a essa ordem do Senhor? Deus, eu conheço muito bem esse homem chamado Paulo, e quantos males ele tem feito a nós. Eu conheço muito bem esse homem e sei muitos ele tem matado, muito eles têm aprisionado. Eu abro parênteses aqui essa noite para dizer que hoje existem ainda muitos matadores e caçadores de cristãos, assassinos de cristãos. Pastor, você está falando lá no mundo árabe que nós temos notícias de cristãos que morrem degolados, queimados vivos também, mas eu falo que dentro das nossas igrejas existem também muitos assassinos de cristãos. Como assim, pastor? Assassinos de crentes, assassinos de sonhos, assassinos de projetos, assassinos de ministérios. Pessoas que muitas vezes você chega para conversar, não consegue te sorrir, são pedras de gelo em pessoa. Mas essa noite Deus tem algo para te dizer, meu amado e minha amada. Numa noite de adoração como essa, com a presença do Espírito Santo tão grande e real aqui nesse lugar, assim como Jesus há muitos anos atrás se apareceu para Paulo, teve um encontro com Paulo, Ele quer ter um encontro com o teu coração, transformar esse teu coração de pedra num coração de carne, e te dar uma vida decente, uma vida debaixo de graça. Mas basta você querer. É com você. Jesus escolhe entrar na tua vida, mas você tem que querer Ele. Deus dá uma ordem a Ananias: Ananias, vai. Mas Senhor, eu conheço que esse homem, ele faz mal a muitos. Esse homem é um assassino. Ei, Ananias, aos teus olhos ele é um assassino, mas para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido para ser usado por mim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, fala que Deus não olha como o homem vê. O homem, ele olha o exterior, se você está bem vestido. O homem, quando te olha, ele quer saber se você tem um bom cartão de crédito. O homem, quando te olha, ele quer ver se você tem um bom carro. O homem, quando te olha, ele quer ver se você tem uma boa condição social, se você tem uma família estruturada. Mas quando Deus te olha, quando te olha, Ele não procura cartão de crédito black na tua carteira. Deus, quando te olha, Ele não procura a condição financeira que você tem. Deus, quando te olha, Ele não procura o status social que você vive. Deus, quando Ele te olha, Ele não procura que carro você tem. Deus, quando Ele te olha, Ele não quer saber que casa vocês moram. Deus, quando Ele te olha, Ele olha apenas o teu coração. E quando Ele olha dentro do teu coração, a Bíblia fala que Deus habita no contrito e abatido de espírito. Se existe alguém essa noite com o coração contrito e abatido de espírito, uma mão é pouca, levante as duas, enche o peito de ar e dê o primeiro grito de glória a Deus essa noite.
Aleluia! Aleluia! No capítulo 16 que nós lemos, Paulo está na sua segunda viagem missionária, e ele leva consigo, diz a palavra aqui, com ele Silas, seu companheiro nessa viagem. E eles passam pela Macedônia e chegam em Filipos. E lá em Filipos, diz a palavra que ele está pregando para um grupo de mulheres, dentre elas uma mulher chamada Lídia, que até então não havia sido batizada. Ela é batizada por Paulo, e ela convida Paulo e Silas para estarem alguns momentos na sua casa, com ela, com a sua família. Paulo vai com Paulo e com Silas, e diz a palavra que eles ficam um pouco ali, e depois eles saem dali para continuar a sua peregrinação e a sua pregação. E diz a palavra que quando eles saem da casa de Lídia, sai atrás deles uma jovem com espírito, possessa de um espírito de adivinhação. E essa jovem trazia muito lucro para os seus senhores com aquele espírito. E essa jovem, indo com Paulo no caminho de vários dias, ela gritava: Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo. Esse é Paulo, esse é Silas, servo do Deus Altíssimo. Esse é Paulo, esse é Silas, servo do Deus Altíssimo. E aquilo, diz a palavra, que vai perturbando Paulo, porque Paulo está pregando, Paulo está orando, Paulo quer ser o seu momento, e sempre tem aquela voz atrás dele: esse é Paulo, esse é Silas, servo do Deus Altíssimo. Até que Paulo deu um basta. Servo do Senhor, cheio da presença do Espírito de Deus, cheio da autoridade de Deus na sua vida, ele vira para trás, repreende aqueles demônios que estavam atuando na vida daquela jovem, e aquela jovem fica liberta. E diz a palavra que a partir de agora os seus senhores não têm mais nenhuma fonte de renda, porque a fonte de renda que estava nela, nas adivinhações que aqueles demônios tinham através daquela jovem, se foram. Seus senhores, vendo isso, pegam Paulo, pegam Silas, levam até a praça pública, e chegando na praça pública, levam para os magistrados e dizem: eles nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Só que Paulo tinha cidadania romana. Os magistrados então têm a brilhante ideia: vamos açoitá-los. Chamam o capataz, pegam varas, chicotes. Naquela época, madeiro neles, um pedaço de tronco de madeira, mãos presas por correntes, costas à vista. A palavra nos revela que os magistrados rasgaram-lhe as vestes, ou seja, deixaram eles apenas com as roupas de baixo, as íntimas. E a sessão sacrifício começa. Imagina aquele soldado levantando a primeira vara, o primeiro chicote, e dando nas costas, com toda vontade. E Paulo tomou a primeira, quieto. A segunda, quieto. E eu imagino quando o soldado vai dar a terceira, Silas grita: Paulo, diz logo que tu é romano para parar com isso, Paulo. E ele quieto, e o soldado levanta aquela e bate, rasga as costas de Paulo. Paulo grita, Paulo diz que tu é romano para parar com essa carnificina, Paulo. E Paulo em silêncio, 10, 15, 20 chicotadas,
E ele em silêncio, mesmo tendo a lei debaixo do braço. A lei romana da época dizia que nenhum cidadão romano podia apanhar. A lei romana da época dizia que nenhum cidadão romano podia ser preso ou ser sentenciado à morte. E Paulo, como cidadão romano, tinha a lei debaixo dele. Ele podia muito bem levantar a mão e dizer: ei, eu sou romano, para com isso, eu não aceito esse julgamento, eu não aceito esses açoites, porque eu sou romano. Mas sabe o que aconteceu? Ele recebeu quietinho. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que ele recebeu quieto? A resposta que Deus deu no meu coração foi que Paulo entendia que o sofrimento do hoje redundaria em glória no dia de amanhã. E este é o mesmo Paulo que escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 17: porque a nossa e leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que nós vemos com os nossos olhos, mas nas que não nós conseguimos ver, porque as que se veem, elas são temporais, ou seja, elas acabam, mas as que nós não conseguimos ver, essas são eternas. Tem muitas pessoas aqui essa noite que estão sendo açoitadas. Como assim, pastor? Não estou vendo nenhum hematoma, ninguém com o olho roxo aqui. Graças a Deus. Mas açoitadas aqui, sendo humilhadas e julgadas aqui. Pessoas que estão ao seu lado, que você não consegue ver a realidade, mas estão sofrendo aqui. E a palavra de Deus para essas pessoas é: acalma. A pastora não sabia que eu ia ministrar essa noite, mas ela leu a palavra. Não te preocupa com o dia de amanhã. Não te preocupe com a tua roupa, o que tu vai vestir. Não te preocupa com o que tu vai comer. Não te preocupa. Apenas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Sabe, meu amado e minha amada, tem horas que a luta, que a batalha do nosso dia a dia parece que vai acabar com o nosso fôlego. Tem horas que as lutas da nossa vida parece que vão calar a nossa voz. Tem horas do nosso dia a dia que a pressão é tanta que nós não temos mais forças nem de gritar um aleluia. Tem horas da nossa vida, no deserto que muitos nós atravessamos, que é tão grande que parece que o diabo está olhando de nós de longe e dizendo: ele vai desistir, ele vai largar tudo. A pressão psicológica na mente vai dizer: não, daqui a pouco ele está acabando com a vida. Deu, terminou, ele não tem mais sentido por que viver. Ele não tem mais alegria. Ele vai na igreja, ele se reúne na comunhão dos santos, mas não sente alegria, não tem mais prazer. Ou melhor, ele sente aversão muitas vezes de estar lá. Olha Deus falando. Trouxe o lenço, porque nós vamos falar de adoração. Mas primeiro Deus quer curar o teu interior, para que quando a adoração sair pela sua boca, como eu ministrei, ela saia como um som suave, em busca do alvo.
Satanás te vê de longe e diz: é hoje que ele acaba com ele, é hoje que ele vai chutar o pau da barraca, vai mandar tudo longe, a família, o esposo, a esposa, o trabalho, é hoje que ele desiste. Jogam Paulo e Silas na prisão. Ou você acha que para o crente é só açoite? Desculpa. Se te venderam um evangelho barato de graça, desculpa. Eu tenho que te dizer que o crente aqui sofre. Diz Jesus que quando batem na tua cara, não é para te pegar à esquerda e dar de não. Jesus é muito simples. Ele diz o quê? Dá o outro lado para bater. Eu sinto Deus aqui, amados. Deus curando corações aqui essa noite. Eu sinto Deus aqui. Jogam Paulo e Silas na prisão. E penso que quando o diabo vê isso, ele faz uma reunião no inferno. E deve ter pensado na sua mente: agora eles vão desistir mesmo. É agora que eles vão parar de adorar. É agora que ele vai parar de orar. É agora que ele vai parar de me buscar. Porque ele está preso, pastor Cláudio. Está preso. Não tem mais monte para ele ir. Não tem mais Bíblia, Torá para ler. Não tem. Se há uma comemoração no inferno, porque creio que não tem comemoração lá, mas a minha mente de pregador pentecostal voa. Penso, hoje eles caem. Hoje eles vão ter que calar a boca. Não tem mais para eles, estão presos, estão no cárcere. É hoje que eles vão parar de adorar. Eles foram espancados, hematomas no corpo deles, só pode escutar ai, 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 ui, ui, ui naquela prisão. Carne viva, o sangue correndo pelas pernas, cadeia segurando as mãos, cadeia segurando os pés, no mais profundo do cárcere, guardado pelo carcereiro. É hoje que nós acabamos com ele. Não tem nenhum motivo mais para ele adorar. No inferno havia uma grande expectativa de que Paulo e Silas iriam parar tudo. No inferno havia uma grande expectativa, talvez uma pressão psicológica de demônios enviados para falar no ouvido de Paulo: Paulo, desiste. Não vale a pena servir a Jesus, Paulo. Olha quanto tu apanhou, Paulo. Olha quanto tu sofreu, Paulo. Não vale a pena. E talvez essa é a mesma voz enviada por Satanás para demônios atormentar a tua vida, dizendo: para que ser crente? Vale a pena a gente lutar por vidas? Vale a pena tu entrar madrugada, orar para o fulano de tal, ele não muda de situação? Vale a pena, líder, você ficar aconselhando até as 2 da manhã os pais daquela menina, se ela não muda? Vale a pena? Enviado de Satanás. Congela a cena e vem comigo fazer uma visita no céu. No céu, assentado no trono está o Altíssimo, o soberano, o eterno Deus, o grande eu sou, o digno de honra, o digno de glória, aquele que era, o que é e o que há de ser, o excelso, o supremo Criador. Ele está assentado no trono.
E pela visão do livro de Isaías, capítulo 6, eu consigo ver, e posso te dizer, que em volta do trono de Deus, existem serafins voando, com 6 asas, 2 protegendo os seus rostos, 2 as suas pernas, e com 2 voando, e com a sua boca profetizando 24 horas por dia: Santo, 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 Santo. No inferno, uma expectativa: vai negar Jesus, vai abandonar tudo. No céu, os serafins cantando: Santo, 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 Santo. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sim ou não? Sim ou não? Se os olhos do Senhor estão sobre a terra, isso quer nos dizer que Deus viu, com Jesus assentado à sua destra, Paulo e Silas serem presos. O céu não está em crise por tua vida. O céu não entra em crise por tua causa. Nós que nos descabelamos, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos correr? Como fazer? Ei, mas no céu, o Pai está sentado no trono, Jesus do seu lado direito. Eu imagino Jesus vendo Paulo e Silas sendo açoitados, jogados na prisão. E a minha mente de pregador pentecostal, digo isso porque não está na palavra, mas a minha mente pode voar. Olha para o pai e diz: Pai, olha isso, o que eu posso fazer, Pai? O pai deve ter olhado para Jesus e disse: Filho, somente escutas os serafins adorarem: Santo, 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 Santo. Lá no inferno, Satanás pensando: perdeu o playboy, perdeu, já era. Ele vai parar, a pressão está grande na prisão, os demônios fazendo essa pressão psicológica. Nega Jesus, abandona essa causa, não tem por que tu mais estar aqui. Volta para fazer aquelas coisas no mundo. O pecado no mundo era gostoso, lá você tinha livre acesso a tudo. Volta para fazer aquilo lá, os demônios assoprando talvez no ouvido de Paulo. Mas nos céus, Deus sentado no trono, somente escutando: Santo, 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 Santo. Ele veio para te libertar, mas basta você adorar, porque a essência está aqui. Pastora Flávia, sei que estás aqui, Senhor. Se você sabe cantar essa canção, não perca tempo, somente adore, somente adore. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer. Nada tenho, nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar
Tem adorador aí? Tem adorador aí? Tem adorador aí? Tem adorador aí? Dá glória, crente, 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 dá glória, crente. Eu preciso terminar a mensagem. Eu sei que você está correndo, querendo vir aqui para frente, mas segura, porque eu vou te revelar o poder da adoração que há dentro de ti. Eu vou te mostrar o que a essência do céu que foi plantada no teu coração é capaz de fazer. Segura aí. Quando Deus criou o homem, colocou ele no Éden, e lá no Éden, Deus criou nós a imagem e semelhança dele. Essa coisa linda que você tem ao seu lado é obra-prima de Deus. E essa obra-prima que Deus fez, Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, todos os dias Ele aguarda você abrir essa linda boca que Ele fez para ti, para receber um aleluia, Pai. Palavras de gratidão. Penso Deus sentado no trono pelas manhãs, quando você acorda, com aquela cabeleira juba de leão, aquele bafo, que só o sangue do cordeiro para aguentar, mas Ele está esperando os teus joelhos dobrarem na beira da tua cama e dizer: muito obrigado, papai, por mais um dia que tu me deste. Satanás, Lúcifer, estava na terra, estava no jardim de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Deus foi lá e tomou dele o Éden. Deus tomou dele o jardim. Ele queria ser semelhante a Deus, não vai conseguir. Ele queria ter o trono de Deus, não vai ter. Só que com você, Deus colocou você no Éden, no lugar de delícias. Deus te colocou no jardim. Deus te deu a semelhança do Altíssimo. E Deus vai fazer você reinar. Tudo que era do teu inimigo, Deus tirou dele e colocou aonde? Em você. Em você. Só que quando Deus te criou e te colocou no jardim, foi com um propósito: adorar o nome dele, adorar e exaltar o nome dele. Você, essa noite, é a prova mais viva de que todos os planos do diabo foram frustrados na tua vida. Essa noite você podia estar em todos os lugares que você podia imaginar, mas você escolheu estar na presença do teu Pai, para o adorar, para o adorar, para o adorar, para o adorar. Terminando a mensagem, eu vou te mostrar o poder da adoração, daquilo que Deus plantou dentro de você, a essência que há dentro de cada um de você. A adoração, quando Paulo e Silas começam a louvar, sobe, 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 sobe ao trono da graça de Deus. Ele passa pelo céu atmosférico, onde estão as aves voando. Ele passa pelo céu cósmico, onde estão as luzes, as estrelas, os luminares, o sol. E ele adentra no céu, no terceiro céu, o céu da glória imarcessível do nosso Deus. Quando o teu glória a Deus sobe, quando a tua adoração sobe, ela entra lá, os portões do céu se abrem. Entra comigo para ver onde que o teu glória a Deus vai chegar. Ele passa pelo jardim, onde João viu pela praça uma árvore que dava os seus 12 frutos, cada fruto ao seu pé seguinte. Ele passa então pelo átrio, ele adentra no lugar santo, onde estão os anciões, os 24 anciões, com as suas coroas dobrados e prostrados. Mas ele não para por aí. Ele vai ao encontro daquele que está sentado num alto e sublime trono. E quando ele chega lá, o ancião de dias, é o nosso Deus, ele faz assim, ó. Uou! E quando ele respira a tua adoração, crente, vaso escolhido,
Ele sente a atmosfera que tu estás imbuída, e a atmosfera que o teu coração está imbuído. E sabe o que ele faz? Ele dá ordem a anjos que estão nas regiões celestiais e diz: vai lá, anjo, provoca agora um terremoto naquela terra. O anjo vem e causa um terremoto. As cadeias são rompidas, as portas são abertas. O poder da adoração que tem dentro de você, ela liberta 4 coisas. A primeira, ela causa comoção na terra, porque você atraiu a presença de Deus para cá. É o que você fez essa noite. Nós, com a nossa adoração, com esse louvor, nós atraímos a presença de Deus. Ela é real nesse lugar essa noite. Segundo, ela atrai o anjo de libertação. O mesmo anjo que foi lá fazer uma visita para Paulo na prisão, é o mesmo anjo que Deus enviou essa noite aqui para trazer liberdade aos cativos aqui. Terceira coisa que a tua adoração produz, ela solta, ela tem o poder de soltar grilhões e cadeias que te prendem. Só 2 receberam. O poder da tua adoração solta grilhões e cadeias que te prendem. E quarto lugar e último, prepara a música. O poder da adoração que Deus plantou dentro de cada um de você tem o poder de abrir portas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja espalhadas por todas as famílias da terra. E ora aqui a cada família da Igreja Batista da Graça nessa noite, não somente hoje, mas até o dia que tu voltar, e todos digam bem alto: ah, dê um forte aplauso a Cristo.